A série retratou alguns momentos com maestria, mas não posso negar que a Netflix ocultou o abandono do governo. E o que eu descobri sobre como as vítimas estão se virando hoje vai te deixar sem palavras. Uma das vítimas do incidente relatou algo que me marcou profundamente. Nós não tem nem o valor que tem o lixo. Hoje o lixo radiativo que está lá em Abadia tem esse valor pra gente. Deixe isso entrar na sua cabeça por um segundo. Depois me diga como você se sente. E sabe o que é pior? Quase 4 décadas depois, essas pessoas ainda sobrevivem carregando as sequelas da radiação, sejam físicas ou emocionais. O governo seguiu em frente. Elas não puderam. Em 1987, em Goiânia, um homem encontrou algo que nunca deveria ter sido abandonado. Ele não sabia o que era, só sabia que era bonito, que brilhava de um jeito que ele nunca tinha visto antes. E foi exatamente esse brilho que quase destruiu uma cidade inteira. Esse homem se chama Devair, e ele mesmo te conta o que sentiu quando viu aquela pedra pela primeira vez. Eu amava a pedra. Eu pegava a pedra e levava para fora. Depois, muitas vezes, cansei de tomar cerveja, um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos, não viu mais essa pedra 8 dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Mas para entender o tamanho dessa tragédia, precisamos voltar ao começo. Como tudo isso começou a se espalhar através de pessoas que simplesmente não sabiam do perigo que estavam carregando. Uma dessas pessoas é Ivo, pai de família, que recebeu do próprio irmão, o Devair, um pouco daquele pó azul que brilhava de um jeito hipnotizante. Ele não sabia o que era, só sabia que era bonito e quis mostrar para a família. Foi aí que a sua filha, Leide das Neves, uma menina, começou a brincar com aquele pó brilhante. Com as mãos sujas de Césio, ela foi comer ovos cozidos sem lavar as mãos. Um gesto simples, o tipo de coisa que qualquer criança faria. Mas naquele momento, aquele gesto selou o destino de Leide. Não havia ninguém para avisar. Nenhuma autoridade bateu naquela porta para dizer o que aquele brilho realmente era. A família estava completamente sozinha diante de algo que nem sabia que a estava matando. A Leide foi e deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. Uns 15 minutos depois, ela começou com crise de vômito. E alguma coisa me dizia que era algo sério. O caso de Leide não foi isolado. O Césio já estava se espalhando por Goiânia, passando de mão em mão, de lugar em lugar. E sabe por quê? Porque havia pessoas sendo obrigadas a carregar aquilo. Motoristas que faziam o transporte dos rejeitos radioativos sequer sabiam que tinham dentro dos seus veículos. Não foram avisados, não tiveram escolha. A ordem era simples e cruel: transporte ou perca o emprego. E eles, sem outra saída, transportavam. Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim pra gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. Então tinha que ir, o que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada, e o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. Se o que você acabou de ver já te revoltou, o que vem agora é ainda pior. Enquanto o Césio contaminava pessoas, ruas e casas, os próprios profissionais que foram chamados para conter a situação chegaram sem nenhuma proteção adequada. Bombeiros, policiais, técnicos, todos trabalhando às cegas, sem equipamento, sem informação, sem saber que cada minuto ali estava cobrando um preço dos seus corpos. Especialistas afirmam que se houvesse informação, os efeitos do Césio poderiam ter alcançado muito menos pessoas. Mas não havia informação. E isso não foi acidente, foi escolha. O acidente com o Césio 137
Ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. Inocentes contaminados, trabalhadores no escuro, profissionais abandonados à própria sorte. Tudo isso levanta uma pergunta que não dá para ignorar. Onde estava o governo enquanto tudo isso acontecia? E mais do que isso, o que ele fez ou deixou de fazer depois que a poeira baixou? É exatamente isso que vamos ver agora. O governo divulgou um número: 4 mortes. 4. Como se uma tragédia desse tamanho coubesse em um único dígito. Mas os fatos contam uma história muito diferente. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram. O caminhão Munk, todos morreram. Está escapando muito pouco. Eu, graças a Deus, eu ainda estou vivo. Um milagre de Deus, mas só Deus sabe. As vítimas do Césio não eram figuras públicas. Não eram pessoas com poder, com voz, com recursos. Eram pessoas simples, humildes, que dependiam exatamente de quem deveria ter evitado tudo isso: o governo. E o governo sabia disso. Sabia que essas famílias não tinham condição de se defender. Não tinham advogado. Não tinham acesso à mídia. Não tinham como brigar. E talvez seja exatamente por isso que o descaso foi tão profundo, tão descarado. O instituto criado para tratar as vítimas do acidente, que deveria ser um símbolo de reparação, virou um símbolo de abandono. A medicação falta de forma recorrente, constante, cruel. E as vítimas que deveriam ser tratadas com prioridade precisam lidar com prateleiras vazias de promessas que nunca chegam. E sabe quanto o governo paga para essas pessoas viverem? Ou pior, sobreviverem? Muitas recebem menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo para carregar no corpo as marcas de uma tragédia que não foi culpa delas. Para conviver com dores que não têm cura, para sobreviver em um país que preferiu virar a página. Mas o dinheiro é só uma parte do peso, porque além do abandono financeiro, essas pessoas ainda precisam enfrentar algo que nenhum valor consegue compensar: a rejeição. O preconceito de uma sociedade que as enxerga com medo, com nojo, com distância, como se elas fossem problema e não as vítimas dele. Os verdadeiros culpados seguiram suas vidas, sem punição, sem consequência, livres, e as vítimas presas em corpos marcados pela radiação, em uma batalha diária por remédios, por dignidade, por serem enxergadas como seres humanos. É isso que o descaso do governo produziu. Não é abstrato, não é estatística, é um rosto, é uma história, é uma vida inteira destruída. Tem muita pessoa que fala que homem não chora. Mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara. Ele chora quando leva uma decepção dessa. E depois a exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. Quando uma tragédia acontece, o mundo para por um momento. As câmeras aparecem, os discursos são feitos, as promessas são dadas. E então, o mundo segue em frente. Mas as vítimas não podem seguir. Para os que sobreviveram ao Césio 137, o que restou não foi reconstrução, não foi apoio, não foi justiça. O que restou foi o peso silencioso de uma vida destroçada, os vícios, a solidão e a depressão. Companheiros que o governo nunca se preocupou em afastar. Devair, o homem que inocentemente comprou a cápsula de chumbo sem saber o que ela carregava. Ele passou anos carregando algo ainda mais pesado que o Césio: a culpa. A culpa pela morte das pessoas que ele amava, pela morte da própria família. Devair faleceu em 1994, destruído pela cirrose, depois de anos tentando conviver com algo que nenhum ser humano deveria carregar sozinho. E Ivo, o pai da Lady, o homem que só queria mostrar para a família o quanto aquele pó azul era bonito. Quando entendeu o que tinha feito, sem querer, sem saber, ele simplesmente desistiu de viver.
Não de uma vez, mas aos poucos, cigarro por cigarro. Seu irmão Odesson conta que Ivo chegou a fumar 6 maços por dia. 6 maços, como se cada um deles fosse uma tentativa silenciosa de apagar a dor. Em 2003, a enfisema pulmonar levou o que havia sobrado dele. 2 vidas, 2 homens que não eram vilões, que não mereceram o fim que tiveram, destruídos não só pelo césio, mas pelo peso do abandono, da culpa que nunca foi tratada, nunca foi acolhida, nunca foi dividida com quem deveria ter assumido a responsabilidade. E por falar em responsabilidade, o físico Walter Mendes Ferreira revelou algo que nunca foi devidamente explicado. A cápsula de césio estava em um local seguro, dentro do Hospital Araújo Jorge. Mas como ela foi parar em um hospital abandonado, sem vigilância, sem proteção, acessível a qualquer pessoa? Ninguém sabe. Ou melhor, ninguém quis responder. Essa pergunta segue sem resposta até hoje. E talvez seja a pergunta mais importante de toda essa história. Porque se alguém sabe como aquela cápsula saiu de um lugar seguro e foi parar nas mãos de pessoas inocentes, esse alguém nunca foi responsabilizado. E é exatamente isso que define essa tragédia em uma palavra só: impunidade. Impunidade para quem errou, abandono para quem sofreu, silêncio para quem perguntou. O césio 137 contaminou corpos, mas o descaso contaminou algo muito mais difícil de tratar: a dignidade de pessoas que só queriam viver. O césio foi mais um capítulo de uma história que nunca parou de ser escrita. O descaso, o abandono, a impunidade, isso não ficou em 1987. Está acontecendo agora, na sua frente, com o seu dinheiro, com a sua vida. O abuso de poder nunca esteve tão concentrado em tão poucas mãos. E a maioria das pessoas ainda não percebeu. Você não pode se dar ao luxo de não saber disso. O próximo vídeo está aparecendo aí na tela agora. Não ignora. Te vejo lá.